Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, transferiu no dia 12 de janeiro mais de R$367 mil para uma conta que também pertence a ele nos Estados Unidos, do BB Américas. A conversão, considerando a taxa de câmbio da época, resultou em $70.500. Essa movimentação aconteceu 4 dias depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Eu e o nosso produtor Marcos Amoroso tivemos acesso a esses dados que foram enviados nessa semana à CPMI do 8 de janeiro, complementando informações da quebra de sigilo bancário de Cid enviadas anteriormente. E tem mais movimentação internacional. No dia 25 de julho, quando o ex-ajudante de Bolsonaro já estava preso, aparece uma outra transferência, essa no valor de mais de $34 mil, convertidos em cerca de R$161 mil, que saiu de uma conta de um banco norte-americano para a conta de Cid aqui no Brasil. Nessa documentação também é possível ver diversas aplicações financeiras de Cid ao longo da gestão de Jair Bolsonaro. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, já apontou que essas movimentações são consideradas atípicas. Parlamentares da base governista com quem eu conversei querem conectar essas movimentações financeiras com as investigações, apontando ali como um pretexto para o caso das joias entrar de vez na mira da CPMI. Lembrando que Cid esteve com Bolsonaro nos Estados Unidos, foi preso no dia 3 de maio por conta de uma investigação por suspeita de fraudes em cartões de vacinação. Após quebra de sigilo telefônico, ele foi flagrado em conversas golpistas e o caso mais recente aponta ele como parte de um esquema de venda de presentes de luxo dados a Jair Bolsonaro quando ainda era presidente da República. Na última quinta-feira, a CPMI aprovou um novo requerimento para ouvir Mauro Cid, mas a data dessa oitiva ainda não foi marcada. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também proibiu Mauro Cid, você estava acompanhando agora a Thaísa falando, de se comunicar com o ex-presidente e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em uma decisão assinada isso na última quarta-feira, mas que, conforme a CNN apurou, as intimações começaram a ser transmitidas apenas na noite de ontem, sexta-feira, e também ontem Cid depôs por mais de 2 horas a Polícia Federal. A CNN procurou a defesa de Mauro Cid, que não se manifestou até o momento. A gente segue aqui, eu vou chamar o nosso analista Caio Junqueira, ele que está comigo nessa tarde no 360, é isso? Oi, Caio, que honra ter você, que honra contar com a sua presença. Obrigada por estar aqui com a gente no 360. Caio, a Larissa Rodrigues, nossa outra analista, hoje trouxe que Mauro Cid deve, inclusive, prestar mais 2 depoimentos nessa próxima semana. Tem um novo depoimento que relaciona ali em relação ao caso de Walter Delgatti, o que Delgatti comentou, e também mais um depoimento previsto no dia 31, esse relacionado, né, claro, ao caso das joias. A gente tem visto... Mauro Cid tem um depoimento no dia 31 para tratar do caso das joias. A gente tem visto Mauro Cid no centro de várias investigações e que são com pessoas muito próximas, né? Está ali no entorno de Jair Bolsonaro. Não sei se dá para a gente já trazer algo em relação a isso, mas o que a gente pode esperar do andamento dessas investigações daqui para frente? Tainá Farfan, boa tarde a todos. Prazer estar aqui contigo, Tainá. Difícil a gente dividir tela, né? Os turnos acho que são distintos, mas vamos lá, prazer estar aqui. Olha só, tem várias questões aí, né, que a gente pode explorar nessa questão da CPMI, do Mauro Cid, Bolsonaro, né? Sem dúvida alguma há um cerco jurídico ao ex-presidente, sem dúvida nenhuma, a CPMI foi um tiro no pé. Vamos lembrar que os bolsonaristas que insistiram para que essa CPMI avançasse. Nas últimas 2 semanas, principalmente, o noticiário foi muito forte contra Bolsonaro, porque além de revelações a partir desses documentos da CPMI, também tiveram operações da Polícia Federal, tiveram muitas frentes aí, muitos fronts contra Bolsonaro e contra o bolsonarismo, né? Tem um cerco se fechando, mas 2 questões aí que a gente precisa abordar. A despeito disso, tem um receio, tanto por parte do governo Lula e eu diria uma cautela até por parte do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes e até da própria investigação dos investigadores em dosar esse avanço, né? Quando eu falo em dosar esse avanço, eu falo como, na medida extrema mesmo, a possibilidade de uma prisão. Porque não pode também
ter um avanço muito drástico se não houver algo muito forte, né? Vamos dizer assim, uma prova robusta, né? Que justifique uma medida cautelar mais extrema, como uma prisão, uma condução coercitiva. Então, essa cautela fica no ar, né? E se nós juntarmos isso, essa cautela, ela é respaldada também numa leitura que tanto o governo tem, quanto o Supremo tem, os investigadores têm, de que Bolsonaro, apesar desse cerco todo, e nós trouxemos uma pesquisa hoje, né? Vamos falar dela daqui a pouquinho também, uma pesquisa que mostra que mesmo com todo esse cerco político, Bolsonaro mantém uma força política que não é baixa, né? Ele mantém-se como um player relevante, né? Por exemplo, né, uma das perguntas dessa pesquisa Atlas, nós analisamos ela no WW ontem, e ela está no nosso site aqui na CNN, fala, por exemplo, de que se houvesse uma eleição amanhã, né, neste domingo, a pesquisa dessa semana, o Bolsonaro teria 40% de votos, né, Lula teria 50%, né, nas capacidades de transferência de voto, ele ainda tem uma força. Então tem um receio grande, primeiro, de não deixar que nenhuma ação jurídica contra o Bolsonaro transpareça uma perseguição. E como que você faz isso? Você faz isso levantando um conjunto probatório muito robusto para não deixar dúvidas que, se for o caso de uma medida cautelar mais drástica, que ela esteja embasada no devido processo legal. E também tem essa leitura de não inflamar também a sociedade, porque prender alguém que tenha um respaldo popular ainda considerável e forte pode vir aí a polarizar mais, inflamar mais a sociedade brasileira, que sabemos que ela é bem dividida politicamente. Uhum. Caio, agora puxando um pouco para a investigação que toca a CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga esses atos criminosos contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Na sua avaliação, levando em consideração esses recentes documentos que chegaram, né, nessa última semana aos parlamentares da CPMI, o acesso, né, a essas quebras de sigilo bancário, movimentações internacionais, há uma pressão aí da base governista para que a CPMI entre de vez nessa investigação que toca o caso das joias. Apesar da resistência por parte da cúpula, né, do presidente, na verdade, dessa CPMI, você acha que eles vão conseguir chegar até o fim dos trabalhos dessa comissão sem entrar nesse caso das joias? Ou não? Eles vão acabar tendo que entrar, não vai ter como escapar diante dos fatos e das informações? Bom, Tainá, essas CPIs em geral, né, CPIs no Congresso, seja da Câmara, do Senado, sejam CPIs mistas, elas são ditadas muito, obviamente, pelas maiorias, né? Assim, enfim, praticamente tudo no Congresso, né? Se você tem maioria, vida feita, vida segue. Se você não tem maioria, você se lasca. Nessa CPMI especificamente, está muito claro que a base aliada tem uma maioria, mas tem a presidência da CPI que ela tem uma posição mais independente em relação ao governo e está servindo um pouco como contedora, né, para conter ali avanços contra temas que não são diretamente relacionados ao objeto da CPI. E quando você apresenta e protocola uma CPI, ela tem um objeto para ser investigado, e se você foge daquele objeto, isso pode gerar um questionamento constitucional, né? Então tem toda essa questão. Particularmente eu não vejo muita relação do caso das joias com o 8 de janeiro, né? Mas o que eu penso não tem a ver com isso, tem que ver se a investigação das joias tem a ver com o 8 de janeiro. Aparentemente não, e assim se posicionou o presidente da CPI, o Arthur Maia. Isso não significa que no decorrer da investigação possa haver algum cruzamento que ligue um fato ao outro, né? Eu acho que a própria Polícia Federal, pelas declarações que a gente tem visto e pela linha de apuração, tem buscado todos esses elos, né? Unificar um pacote só. Esse é um ponto. Um outro ponto é que a CPI ela é um palco político, né? Ela anda muito a reboque do Estado, né? do poder de polícia do Estado, da Polícia Federal, dos órgãos de investigação. Ela, enquanto produção de um conjunto probatório, eficiente, determinante, ela é muito limitada. Qual que é o papel dela?
ela ajuda, ela tem ajudado com os seus depoimentos, com ela estar, vamos dizer assim, com ela estar na mídia, ajudar a criar um ambiente na sociedade apontando para uma culpabilidade desses investigados. E isso ajuda também os investigadores a avançarem no processo e, eventualmente, quando forem tomar uma medida mais drástica, esse ambiente político na sociedade que a CPMI vem provocando, ou em parte da sociedade, facilita um pouco que os órgãos de investigação tomem medidas mais drásticas. Esse é o papel dela, no meu pensar. Só complementando a sua resposta, Caio, para quem está assistindo a gente também se situar, o que os parlamentares da base governista têm justificado ali internamente nas sessões da CPMI para fazer com que essa investigação das joias entre de fato ali no escopo, né, na apuração também da CPMI do 8 de janeiro, é que, na avaliação desses parlamentares da base, o dinheiro conquistado ali com a venda dessas joias poderia ter sido usado para financiar esses atos do 8 de janeiro. Então, essa é mais ou menos a linha que esses parlamentares da base governista têm seguido. Caio, obrigada. Já eu te chamo para a gente conversar um pouquinho mais. Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Tainá, tchau, tchau.